Estamos iniciando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco, logo após o intervalo, vamos conversar com Paulíbio Brandão, que é diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, seção de Alagoas. Aguarde já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é Paulíbio Brandão, que é diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, seção de Alagoas. O nosso assunto principal, a PEC 412/2009, uma reivindicação pela qual a categoria vem lutando há muito tempo e em busca da aprovação justamente dessa PEC, a PEC 412/2009, inclusive com movimentos de rua buscando a simpatia da população para essa causa. Delegado Paulíbio, muito obrigado aqui pela sua presença. O que é que os delegados federais pretendem realmente com essa PEC, com a aprovação dessa PEC? Veja bem, essa PEC ela tem uma finalidade importantíssima. A primeira é a criação da lei orgânica da Polícia Federal, a lei complementar disposta nesse artigo constitucional, que definiria as atribuições das carreiras, que a Polícia Federal, por incrível que pareça, até hoje não tem uma lei orgânica. E o segundo aspecto importante é a criação da autonomia administrativa, orçamentária e financeira da Polícia Federal. Ou seja, o objetivo de resguardar a Polícia Federal de eventuais interferências políticas. E nesse momento convulsivo que a gente tem vivido nas últimas semanas, né? Cada vez mais se mostra a importância de uma Polícia Federal protegida de interferências políticas no seu mistério constitucional. Bom, nessa proposta, a quem caberia a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal? Bom, a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal já é, por força da Lei 13.047, de atribuição da Presidência da República. Naturalmente, a Polícia Federal hoje ela está na estrutura do Ministério da Justiça, né? E
esse é o grande objetivo, um grande norte, o nosso grande objetivo com essa PEC é tirar a polícia da estrutura do Ministério da Justiça, né, com a criação de um órgão autônomo, né, assim como é, por exemplo, a Defensoria Pública, assim como é o Ministério Público, naturalmente sem as garantias de independência funcional, que são garantias constitucionais do Ministério Público. Mas a grande importância desse projeto é exatamente a possibilidade da polícia poder elaborar a sua lei orçamentária, gerir o orçamento sem interferências políticas. Ou seja, esse ano a gente foi surpreendido já no começo do ano com um corte no orçamento de 140 milhões de reais. A polícia ia começar o ano com 140 milhões a menos no seu orçamento. A Associação dos Delegados capitaneou o movimento e fomos até o ministro, na época era o Zé Eduardo Cardoso ainda, conversamos com o ministro, isso é impossível, a gente tem operações de grande porte, como a Lava Jato, como a Zelotes, como a Acrônimo, e são operações que não podem ficar sem dinheiro. Então, houve essa gestão, o ministro fez gestão junto ao ministro do Planejamento e esse corte foi sobrestado. Nada impede que futuramente a Presidência da República ou a equipe econômica decida que deva cortar. Então, com essa autonomia orçamentária, nós ficaríamos, pelo menos a primeiro momento, fora desse corte e dessa gestão direta do Ministério da Justiça, em relação ao orçamento, falando. Obviamente que essa autonomia não quer dizer independência, isso é importante deixar claro. A Polícia Federal continuará, caso essa PEC seja aprovada, continuará sob fiscalização do Ministério Público, que é, por força constitucional, o artigo 129, é o fiscal da atividade policial, né? Continuará sob fiscalização da CGU e do Tribunal de Contas da União, no que pertine à gestão do dinheiro, do orçamento público. Então, não se prega aqui que a polícia fique sem fiscalização e sem nenhuma espécie de controle. Os controles são os controles que já estão aí postos na Constituição. O que nós desejamos é evitar que turbulências políticas, como é a do momento atual, né, tentem atrapalhar ou matar a polícia de inanição, por exemplo, com cortes orçamentários e coisas do tipo. E aquela questão aquela polêmica com o Ministério Público em relação a quem tem poder de investigação? Isso foi uma polêmica decorrente da antiga PEC 37, né? Acho que, se não me engano, 2009 também essa PEC. Mas eu acredito que hoje já está pacificado, né? Os próprios tribunais superiores já pacificaram esse entendimento. O que a gente precisa definir são critérios, né, do que se pode investigar, para não ficar se escolhendo investigação. Se vai investigar, tem que investigar tudo, né? Mas o que a gente tem tido hoje, inclusive dentro desse próprio projeto da PEC 412, buscado o apoio, inclusive, da Associação Nacional dos Procuradores da República e dos órgãos que representam o Ministério Público, para que eles percebam naturalmente a importância de que a polícia seja autônoma e seja uma polícia republicana, como tem sido, né? Porque é engraçado que nós queremos exatamente evitar o que outrora algumas pessoas podiam achar interessante, que era a vinculação da polícia com o Estado, né? O que se quer é que uma polícia com o governo. O que nós queremos é uma polícia de Estado, independente de que governo assumir, independente do viés político de cada administração. O que a gente quer é que a polícia seja uma polícia republicana, como vem sendo, mas protegida. Hoje, a Polícia Federal, dentro dessa gestão, vamos dizer assim, tripartite da persecução criminal, ela é o órgão mais frágil, a Polícia Judiciária, né? O Ministério Público, que é o dominus litis, é o dono da ação penal, tem sua independência funcional, sua autonomia administrativa, financeira, recebe repasse do ODESM nos estados e tem a sua gestão orçamentária. O Judiciário, logicamente, tem, porque é um poder constituído. Mas a polícia não. Esse é o grande problema. Bom, como é que a categoria recebeu as polêmicas declarações do novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, em declaração no último domingo na Folha de São Paulo? Ele que afirmou peremptoriamente de que na gestão dele, a partir de agora, se houver suspeita de vazamento em relação a essa suspeita recair sobre alguém da Polícia Federal, ele afasta não só
esse personagem, como toda a equipe da qual ele faça parte. Como é que a categoria recebeu essa declaração? A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal recebeu com muita preocupação essa declaração do ministro. Naturalmente, não se pode, a própria Lei 12.830, que foi aprovada em 2013, garante que o delegado de Polícia Federal é o responsável pela investigação e só pode ser retirado através de fundada suspeita em processo administrativo e tudo mais. Não se pode mais, a partir da 12.830, pegar um delegado daqui e dizer, vou remover para Epitaciolândia, no Acre. Inclusive o ministro, interrompendo o delegado, dá licença, o mais polêmico nessa declaração foi ele dizendo que não precisava nem de prova, bastava indícios. E nós sabemos que dentro do devido processo legal e o processo administrativo, né, você tem as garantias de contraditório e ampla defesa. A gente viu com muita preocupação, naturalmente, decorrente dessa turbulência, desse convulsionamento do processo político atual. Uma declaração dessa já demonstra uma certa preocupação do governo em relação à Polícia Federal. Preocupação essa que não é com o trabalho da polícia, e sim com a reverberação política do trabalho da polícia. E aí, esse é o nosso grande temor, que isso seja apenas o começo de algumas interferências com o objetivo de sufocar o trabalho da Polícia Federal. Bem, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com o Políbio Brandão, diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, seção de Alagoas. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e bumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió.
Voltamos a conversar com o Políbio Brandão, que é diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, seção de Alagoas, aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Delegado, mais um ingrediente nessa polêmica que está se criando em relação à Polícia Federal. Foi noticiado agora, o fato mais novo é o anúncio de que será exonerado o diretor-geral da Polícia Federal, isso já em decorrência da posse do novo ministro. E aí? Seria daí um início a uma mudança total nesse comando da Polícia Federal, na sua linha de atuação? O que a gente imagina, né, é que essa troca seja decorrente da necessidade, né, que o governo tem de buscar controlar os trabalhos da Polícia Federal, né, e o conter a Operação Lava Jato, o desacreditá-la junto à opinião pública. Esse é o cerne da questão, na realidade, né? A gente tem que ter muito cuidado em lidar com essas situações, porque uma troca de gestão já aconteceram vários, houve outros diretores gerais, né, da Polícia Federal, só que o momento político sugere que essa troca seja decorrente da efervescência do momento político e não a necessidade de oxigenação dos quadros ou uma outra visão de polícia judiciária. Então, o que se entende da própria matéria que foi divulgada hoje na Folha de São Paulo, né, é que o diretor-geral não é demissionário, né, ele não apresentou o cargo à disposição do ministro, obviamente pelo fato de estar fazendo o seu trabalho como deve ser feito, né, na gestão da Polícia Federal. A gente tem tido nos últimos anos, através de outros diretores, o doutor Daiello, o doutor Luiz Fernando, o doutor Paulo Lacerda, os últimos 3 diretores gerais da Polícia, com um respaldo muito grande do próprio ministro da Justiça, né, mas, acima de tudo, com o reconhecimento por parte das instituições que trabalham com persecução criminal do valor do trabalho da Polícia Federal. O valor, eu digo, dentro da missão constitucional da Polícia, que é apresentar provas, né, de fato criminoso e de materialidade e autoria delitiva ao Ministério Público, que é o dono da ação penal, para que ele assim proponha a ação penal. E o que nós temos visto são condenações efetivas, né? O caso da Lava Jato, por exemplo, delações premiadas. Então, nós vemos com muita preocupação essa tentativa de interferência, assim, do governo na gestão da polícia. Delegado, está muito em voga, né, a questão dos grampos, que são as chamadas de interceptação de conversas telefônicas. Eu pergunto, realmente esses grampos são indispensáveis na apuração de um fato delituoso? Não necessariamente. A investigação, ela tem outros meios de prova, né? O chamado grampo, né, que seria a interceptação de conversa telefônica judicial, ele tem a sua finalidade, né, quando você, primeiro, precisa comprovar efetivamente que aquela pessoa mantinha a conversa, né, o conteúdo da conversa, e também elementos vamos chamar de convencimento da prática delitiva, ou seja, se existe uma tese de negativa de autoria, né, naturalmente, se você tiver um áudio, você vai comprovar. Mas não necessariamente o áudio, e ultimamente, como as pessoas têm a noção de que podem estar sendo interceptadas, muito pouco se fala por telefone, né? E já há várias outras investigações da polícia que não são baseadas exclusivamente em interceptação de áudio, né? Existem outros elementos. Por exemplo, investigação de crimes financeiros, por exemplo, lavagem de dinheiro, né? Você tem análises contábeis e elementos de perícia contábil que são muito mais efetivos, por exemplo, do que uma interceptação telefônica, né? Investigações de rede internacional de pedofilia, por exemplo, como aqui em Alagoas já fizemos algumas, a Polícia Federal, baseada naturalmente em interceptação telemática, de conteúdo de informação, não nenhuma interceptação telefônica na grande maioria desses casos. Ocorre que, como essas relações dessas investigações, né, de Lava Jato e tal, envolvem figuras, né, conhecidas do mundo político, naturalmente
a primeira intenção que a pessoa tem é negar, não, veja bem, isso está fora da minha alçada, eu não faço interferência política, eu não faço essa gestão temerária. E a interceptação telefônica, nesse caso, ela é importante porque ela comprova exatamente o contrário, né? Pelo menos esses áudios que foram divulgados, sem querer entrar no mérito de validade ou não, ou de contaminação ou não, mostram que, em primeiro lugar, havia uma preocupação do governo com o trabalho da Polícia Federal. Isso foi demonstrado nos áudios, né? Em segundo lugar, além dessa preocupação, havia uma preocupação na necessidade do controle. O controle, eu falo, não o controle finalístico da atividade da polícia, mas o controle político, né? E, naturalmente, a gente se preocupa com isso, né? Quer dizer, havia o interesse de saber para onde é que a polícia estava caminhando. Exatamente. Em busca de e o controle da atividade finalística, da atividade policial, pertence ao comandante de investigação, que é o delegado de Polícia Federal, né? O controle jurisdicional é do juiz, né? Mas o controle da atividade é do delegado de polícia. Então, por esse motivo, a gente volta naquela questão da importância da aprovação da PEC 412, né? Primeiro porque ela institui uma lei orgânica da Polícia Federal, ou seja, todas essas questões envolvendo as carreiras auxiliares do cargo do delegado, você teria definição, a atividade do escrivão, a atividade do agente de polícia, os servidores administrativos, carreira, planos, encargos, salários, tudo isso ficaria disposto na própria lei orgânica, bem como o mais importante, né? Tirar a polícia desse centro nervoso político, né? Ligado ao Ministério. O ministro é indicação política, por mais que seja um quadro técnico, como é o caso do ministro Aragão, né? Ele é egresso do Ministério Público, mas nada impede que seja um político que não tenha nenhuma formação jurídica, por exemplo, nada impede, né? Nada impede. Bom, e como é que o senhor avalia esse questionamento que é feito por parte de setores do governo, acusando a Polícia Federal e o Judiciário do vazamento de informações, e inclusive desses chamados grampos telefônicos? Eu acho que esse episódio de Curitiba, ele naturalmente vai ter que haver um pronunciamento jurisdicional sobre o fato, né? Essa questão agora foi remetida ao Supremo Tribunal Federal, né, pelo ministro Sérgio Moro. Já há uma decisão no mandado de segurança, pelo menos liminar, do ministro Gilmar Mendes, devolvendo os autos a Curitiba, né? Mas eu acredito que ainda muito vai se falar sobre essa questão. Eu não quero entrar no mérito da suspensão do áudio, da suspensão do sigilo das investigações que foi feito pelo doutor Sérgio Moro. Eu acho que há um pronunciamento judicial decidindo o sigilo, ou seja, não se pode falar em vazamento, né? Não se pode falar em vazamento, o magistrado determinou a suspensão do sigilo das investigações. Eu acho que é uma questão que o judiciário vai ter que analisar com muita parcimônia, né? Nós temos quadros gabaritadíssimos aqui no Supremo Tribunal Federal que podem decidir essa questão. O nosso grande objetivo é que a disputa ideológica seja colocada de lado, né? Que a gente trabalhe sempre com a discussão de teses jurídicas, que são muito mais interessantes, né? Ok, nosso obrigado a Políbio Brandão, que é diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Seção de Alagoas, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.
A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Conversamos a partir de agora, nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, com o Marco Coelho de Melo. Ele que é advogado, foi presidente da OAB de Alagoas, foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e foi também Procurador-Geral do Estado de Alagoas. E agora ele é membro do Movimento Nacional de Advogados e foi escolhido nesse movimento para ajuizar uma ação popular contra a nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. Uma bem-vinda aqui mais uma vez na nossa conjuntura. O que é preciso para fundamentar essa ação popular? Veja bem, a ação popular, Flávio, é o único remédio jurídico dado ao cidadão, né? Qualquer cidadão, e aí tenha-se por aquele que tem direito a voto, que possui um título de eleitor, pode se insurgir contra qualquer medida que viole a moralidade administrativa, o patrimônio público, o artístico e paisagístico. Esse é o encantamento que nós temos através da ação popular.
E nesse movimento todo, na verdade, eu tenho frequentado todos esses movimentos, do Vai às Ruas, do Movimento Brasil, e fui com muita satisfação designado para coordenar essa ação popular em Alagoas. Porque o Brasil todo está promovendo esse tipo de ação, já que hoje a decisão do Gilmar Mendes veio suspender a posse do Lula, mas o ato foi praticado, ele está temporariamente suspenso. A gente não sabe o que vem ainda do Pleno do Supremo Tribunal Federal, e aí, entrando com essas ações populares, Brasil afora, pela primeira instância, que o Lula tem medo, na verdade, as autoridades nacionais hoje têm medo demais da instância singela, digamos assim. Gostam do foro privilegiado. Gostam de um foro privilegiado, que é abominável. Agora, o engraçado de tudo isso, do foro privilegiado ou não, é que quando eles são condenados pelo foro privilegiado, aí é um absurdo, porque não tem direito a recurso, né? Você vê o que é incongruência. Mas como os tribunais não têm aptidão para processar normalmente um processo, eles terminam dormitando mais do que deveriam. Mas, diante desse fato, nós começamos já na sexta-feira a preparar o material. O nosso escritório está recebendo as assinaturas com os documentos necessários, e aí eu digo aquele que quiser, ainda tem tempo, título de eleitor, comprovante de residência e RG, né, para poder assinar a procuração quando nós vamos contestar essa nomeação pela violação da moralidade administrativa. Na verdade, o que a presidente Dilma quer fazer é fraudar o sistema, né? Quer proteger um marginal, supostamente, mas com todas as evidências de um crime, e pior de tudo, é colocar esse cidadão, né, com tanta periculosidade, com tanto processo nas costas, para ocupar o gabinete civil. Se você olhar as competências do Gabinete Civil, ele tem acesso a todas as investigações da Polícia Federal, por exemplo. Botar um criminoso para gerir isso tudo, ou seja, para ser bem informado. Informado sobre as ações contra ele. Exatamente. O argumento principal do governo é que esse grampo foi legal, esse grampo da conversa entre a presidente Dilma e o presidente Lula, que motivou essa decisão do ministro Gilmar Mendes suspendendo a posse dele como ministro. E aí, o que é que você teria a dizer? Não, eu não vejo legalidade nenhuma. Quem estava grampeado era o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo investigado. E é um cidadão como outro qualquer, né? Teve a infelicidade a presidente Dilma de ligar para ele para armar uma situação criminosa. Ou seja, estou mandando o papel para ir, né, pelo Messias, não é Bessias, né? Estou mandando o parcial, use como bem entender. Ora, se era um papel oficial de nomeação, e depois ela apresentou, pior ainda, porque quando ela apresentou um papel comum, sem timbre, sem nada, e com a assinatura dele. Para que serviria esse papel com a assinatura dele? Na verdade, o que ele deveria estar, e o papel verdadeiro, devia ser já um assinado por ela, não é isso? E use quando precisar. Como precisar? Polícia Federal dizendo, está preso. Só meu foro é especial. Ministro, o governador, já estão pensando até em presidente da República, né? O juiz Moro não tem mais competência para isso. Esse era o objetivo, né? Usar um cargo público de inteira importância para o sistema, para proteger um criminoso. Bom, voltando um pouquinho à questão da ação popular, quantas assinaturas são necessárias, Omar, para que você consiga? Basta uma, Flavinho. Para que se ajuize, basta uma. Mas como os movimentos estão muito engajados, e é um momento cívico, histórico que nós estamos vivendo, né? Essas pessoas desses movimentos, aquele pessoal que está lá no Alagoinhas e tudo mais, estão passando essa relação com a procuração para que a gente dê uma certa representatividade. Mas, na verdade, basta uma assinatura para estar valendo a ação popular. Você tem ideia de quanto vocês possam conseguir aqui em Alagoas? Não, mesmo porque o prazo está exíguo, né? Nós estamos abrindo hoje, com essa suspensão do Gilmar Mendes, eu pensei até em a gente deixar até amanhã colhendo essas assinaturas, para na quarta-feira estar dando entrada. Omar, aí voltando à questão dessas polêmicas todas que têm surgido nesse início de ano.
tem se criticado, quer dizer, as pessoas, principalmente as pessoas ligadas ao governo, essas manifestações públicas de pessoas da Polícia Federal, pessoas do Ministério Público, membros do Judiciário, em relação a ações em curso. Antes mesmo, às vezes, dessas ações chegarem para os interessados, para os próprios, o membro do Ministério Público, o delegado, ou o ministro, ou o juiz federal. O que é que você acha disso? A pessoa se manifestar, a pessoa que está nessa situação, nessa condição, se manifestar sobre um assunto sobre o qual ou ele está tratando ou ele vai tratar. Veja bem, a manifestação sobre um fato geral, eu não vejo como nada demais. Eu não tenho visto magistrados envolvidos, por exemplo, os ministros do Supremo, o Gilmar Mendes, que é o mais falante, por mais que ele critique a estrutura do governo, ele não fala especificamente do caso, não é? O juiz Moro tem sido muito prudente. O que ele tem feito é conclamar a população a se unir, porque sem o apoio popular, essas coisas no Brasil a gente sabe como acontece, né? Vira pizza. Agora, essas informações conseguidas indiretamente, né, que tem saído aí, tem beneficiado o Lula também. Por exemplo, todo mundo sabe, estão reclamando do grampo por causa da fala da presidente da República. Na verdade, eu entendo que o juiz Moro, ao receber, devia encaminhar para o Supremo aquilo. Mas na hora que ele liberou num momento crítico do país, né? Estava se armando uma farsa, uma fraude para se colocar num cargo-chave um criminoso. E aí foi a forma que ele viu, e acho que eu faria a mesma coisa, de evitar a efetivação disto aí. Agora, veja bem, o Moro também estava sendo vigiado, né? Naquela conversa gravada do Lula, o Lula disse, olha, vão invadir a minha casa, pegar o Lulinha, a Marisa, coitada, e o japonês, que não é o da Federal, não é o nosso japonês, né? É o japonês bandido, amigo dele. Então, ele sabia também. Na verdade, o que ainda dá para a gente essa felicidade é que eles acreditam ainda numa impunidade que o povo brasileiro não acredita mais. Você acha correto o magistrado dar publicidade a uma decisão como essa? Mas claro, e o juiz não tem que dar publicidade a seus atos? Mas formalmente. Sim, mas o que foi? Ele só liberou, ele quebrou o sigilo só do processo. Mas quem divulgou? Mas na hora que você quebra o sigilo, todos nós temos acesso aos autos, não é? O processo é virtual. Eu tendo o número do processo, que é conhecido de todos, ele quebrou o sigilo, você entra nos autos e vê todo o depoimento. Então é por isso que eu não vi nenhum crime que maculasse a atuação do juiz Moro, que acho que é uma posição de um servidor público normal. A gente está dando destaque demais à atuação do Moro, porque no Brasil hoje a acomodação era o mais natural. Mas ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que deveria fazer qualquer servidor público correto. Bem, vamos ao intervalo, a gente volta ainda a conversar com o advogado Marco Coelho de Mello, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais
vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Estamos de volta à conjuntura e voltamos a conversar com o advogado Omar Coelho de Melo, ele que participa do Movimento Nacional de Advogados e foi escolhido para ajuizar uma ação popular contra a nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. O nosso assunto agora, doutor Omar, é impeachment. Qual a sua avaliação desse processo de impeachment, sobre esse processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff? Primeiro, o momento é de felicidade. Nós temos um impeachment realmente configurado, e já estava configurado na gestão anterior, mas como se exigia que o crime tivesse sido praticado já nessa gestão, a Dilma consolidou isso com a pedalada fiscal. E eu estava lembrando, Flávio, que quando, na época dos prefeitos itinerantes, eu havia dito a você em primeira mão, aliás, você instigou, e eu respondi que nós iríamos entrar com uma ação contra aqueles prefeitos sob o argumento de fraude à Constituição. Só para explicar, aqueles prefeitos aqui em Alagoas se candidatavam. Mudavam. Até no mandato do município. De município para município. Ia para outro. Exatamente. E que deu certo. E mudou o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Né? Uma tese, na verdade, buscada pelo meu pai, Marco Bernardo de Mello. Mas a mesma coisa aconteceu com a pedalada. A Dilma comete o crime e aí manda um projeto de lei para alterar, já depois do crime efetivado, né, para alterar as metas. Isso aí é fraude, né? E por isso que essa discussão de que o impeachment não tem amparo, que a Dilma não é criminosa, isso não existe. Ele é perfeito. As forças políticas agora é que tem que dar andamento e, graças a Deus, as coisas começam a andar. Logicamente que a gente tem falhas. Por exemplo, né, não seria bom, como não é bom, um bandido também, como Eduardo Cunha, presidindo o impeachment. Mas se é o que a gente tem, nós temos que levar adiante. Outro caso, eu acredito piamente nesse impeachment ou na renúncia da Dilma, se ela tiver consciência. O presidente Fernando Collor renunciou antes e terminou não adiantando muito, porque o Congresso quis levar adiante o processo. Ela pouparia o país de vários sofrimentos. Agora, em relação à sucessão, é que eu vejo com algum cuidado, porque muitos falam que o Temer não vai resolver, né? Farinha do mesmo saco, PMDB, como se o PMDB fosse o monstro, todos fossem monstruosos, mas na verdade, veja bem, eu vejo no Michel Temer todo o perfil para comandar o país nesse momento. E você conhece bem porque ele é procurador do Estado, inclusive. Ele é procurador do Estado, sempre teve as ações de melhoria, como a Polícia Federal está pedindo autonomia dos procuradores. Ele sempre lutou, no tempo, esses 30 anos que ele tem no Congresso Nacional, que esteve no Congresso Nacional, lutou pelo fortalecimento das carreiras de Estado, para um Estado mais justo, mais preocupado com o controle da moralidade. Um cara que tem mais de 70 anos hoje, né, seria o coroamento de uma vida pública e entrando na história, tirando o país dessa situação. Então, pelos envolvimentos, logicamente, quem tem tantos anos na política, a gente sabe que santo ali não existe, né? Mas que é uma pessoa talhada para o momento, já que a gente também não confia em Aécio. Então, eu acho que seria um bom caminho para terminar esses 2 anos e pouco e trazer o país para uma nova era.
E o que significa para você essa decisão da semana passada do Conselho Federal da OAB? Praticamente por maioria, né? Só teve 2 votos, um do nosso conterrâneo Marcelo Lavené e um do Pará. Quer dizer, tirando esses 2, todos os demais do Conselho Federal da OAB optaram favoravelmente ao impeachment da presidente. Você não imagina a minha alegria. Eu dediquei efetivamente 6 anos da minha vida à OAB e não estava satisfeito com aquela OAB inerte, desaparecida que nós tivemos nos últimos 3 anos. E o ressurgimento da ordem e numa posição dessa, né, apoiando o impeachment, só me deixa triste por uma coisa: nós poderíamos estar nesse processo já há mais tempo, nós poderíamos estar comandando isso tudo. Mas o que vale é o engajamento da ordem. O Lamáquia foi meu companheiro durante os 6 anos que eu passei na ordem. Ele também era presidente do Rio Grande do Sul, sabia que ia dar nisso, porque ele é um cara preparado e um homem disposto a botar a ordem na luta. Lamentar apenas a posição do Marcelo Lavené, né, que eu acho que macula toda a imagem, a história que ele tinha com o impeachment do Fernando Collor, né? Marcelo, quando se posicionou exclusivamente politicamente e por interesses ideológico dele, fez com que apagasse toda a história bonita que ele tinha construído do processo do impeachment para cá. Mas foi uma posição altaneira da ordem e isso, sem dúvida alguma, vai dar um fôlego maior aos congressistas na hora da execução final da presidente Dilma. O interessante é que você estava falando sobre a OAB Nacional, sobre a gestão passada, que se sabe que o ex-presidente tinha interesse em ser ministro do Supremo Tribunal Federal e daí ficou fazendo meio corpo mole. É o que se comenta, na verdade, que independente desse querer ser ministro, havia ligações com membros do governo, né? E isso atrapalhou demais. Mas veja, a culpa também não era só dele. A gente fala dele porque ele conduz as votações, mas o colegiado foi fraco, né? Nós não tivemos conselheiros federais à altura para chegar e dizer vamos dar um basta nisso e botar a OAB na rua. Como também, é bom que se diga, o presidente Roberto Busato, na época do governo Lula, o Busato fez o possível para fazer com que a OAB impetrasse um pedido de impeachment do Lula e os conselheiros naquela época também estavam muito voltados para os olhos petistas e não fizeram. Perdemos também uma outra oportunidade de estar na história. Omar, para encerrar, qual o processo do impeachment a partir de agora que está instalada a comissão processante? Os prazos vão ser percorridos, né? Eles agora vão ser notificados para apresentar suas defesas. Depois do processo de defesa, há um relatório final e o julgamento. E, inclusive, está vendo, Flavinho, são os membros da comissão de impeachment estão sendo muito pressionados para se posicionarem, né? O fato de não se posicionar não quer dizer que ele seja contra o impeachment. Na verdade, como julgador, prudentemente, deve se omitir até o momento final. Mas eu tenho certeza, praticamente, de que o processo vai ser retumbante. O Brasil vai vencer e estaremos livres de mais um momento difícil da nossa história. Ok. Nosso muito obrigado ao advogado Omar Coelho de Mello pela sua presença aqui na Extradição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.